Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso novo podcast, o Pod Café. Hoje eu estou aqui numa locação diferente e com um convidado super especial. Hoje eu estou aqui na casa do Dr. José Olímpio, que é advogado e escritor. É um prazer o senhor me receber aqui, na sua casa para a gente bater esse papo, né? A gente vai bater um papo hoje muito legal e muito interessante sobre a história da nossa cidade, a história de Una. Eu queria saber do senhor o início da história da nossa cidade, né? A nossa cidade ela teve essa troca de nome, ela chamava Rio Pardo, né? E depois teve essa troca. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi o início, né, dessa construção, né? Eu quero agradecer a oportunidade de partilhar com todos os meus conhecimentos a respeito desta cidade, deste município que eu muito amo. Iuna, ex-Rio Pardo, era completamente desconhecido até 1809, porque era proibida a construção de estradas ligando o Porto de Vitória à capital de Minas Gerais, que era Ouro Preto, para evitar o contrabando de ouros. Então, com a vinda da família real para o Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos e também a construção de estradas para o interior do estado. Interior do Brasil, especialmente do Espírito Santo. Então, na mesma hora, ele ordenou que os governadores fizessem por conta própria a referida estrada. E a estrada começou a ser construída, autorizada em 1814. E no percurso dessa estrada até Minas, foram construídos quartéis, onde ficavam as pessoas encarregadas da manutenção da estrada e da defesa dos passageiros que fossem transitar pela mesma, porque existiam muitos animais selvagens e indígenas também que não queriam que ninguém invadisse o território deles. E nessa estrada, entre os quartéis construídos no estado do Espírito Santo, na província do Espírito Santo, existia um de nome Chaves. Esse quartel de Chaves, o nome durou pouco, porque por causa do mesmo ter sido construído na margem de um rio bastante largo na época, chamado Rio Pardo, passou a ser conhecido como Quartel do Rio Pardo. E a estrada foi inaugurada em 1816. Na mesma hora, também inaugurado o Quartel de Rio Pardo, que pouco tempo depois, poucos anos, transformou-se em um patrimônio, um povoado. Porque vieram 22 famílias de indígenas e construíram casinhas, perto do quartel do Rio Pardo. Assim surgiu a povoação de Rio Pardo. E essa povoação foi desenvolvendo, não muito, porém ela pegou um desenvolvimento maior quando Frei Paulo de Casanova, ele veio com os missionários capuchinhos para o aldeamento, encarregar o aldeamento afonsino, que era encarregado de catequizar os índios para não haver guerras entre os brancos e indígenas. Então, Frei Paulo de Casanova, em 1814 e 45, ele construiu uma capela aqui e foi a primeira capela católica
dentro do território de Rio Pardo. E esta capela, ele imediatamente, por ser devoto de São Pedro de Alcântara e também por ser Dom Pedro de Alcântara, o imperador do Brasil, príncipe, que viria a ser imperador do Brasil, ele também deu ao povoado o nome de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo. Assim é que surgiu o São Pedro de Alcântara do Rio Pardo, em 1816. É muito interessante, eu que sou aqui da cidade, né, sou ionense e amo essa cidade, sou apaixonado por essa cidade. Eu fui embora, né, para o Rio de Janeiro há 4 anos, né, para estudar teatro, para ser ator, e assim, eu sinto muita falta daqui. Esse nome, depois que foi denominado Iuna, né, que saiu desse nome de Rio Pardo para Iuna, aumentou, né, a população também aumentou grandemente. Como essa mudança ela atingiu assim outras cidades vizinhas, né? Teve alguma influência? Isso mudou? Teve algum impacto? Teve grande importância porque a região do Rio Pardo, ela era bem extensa. Na época, no dia em que foi inaugurada a estrada São Pedro de Alcântara, a inauguração se deu nas margens do rio José Pedro, no lugar que recebeu o nome de Vila do Príncipe. E ali também ficou definido a divisa entre o Espírito Santo e Minas, que era o Rio Pardo, que se estendia desde a nascente do rio José Pedro, perto do Pico da Bandeira, descendo até desaguar no rio Manhuaçu, onde também, pertencente ao Rio Pardo, foi formado um povoado de nome Santo Antônio, que mais tarde, quando houve uma diferença entre Minas e Espírito Santo, mudou de nome. Então, a divisa descia pelo rio Manhuaçu até a foz do rio Manhuaçu, no Rio Doce, onde tinha também um povoado de Rio Pardo com nome de Natividade. Atualmente, devido a arranjos, combinação na área litigiosa, Santana do Manhuaçu passou a ter o nome de Ipanema e Natividade passou a ter o nome de Aimorés. Tudo isso pertencia ao Rio Pardo. Por aí você vê que o pequeno povoado de Rio Pardo, ele teve uma expressão muito grande junto aos demais lugares que eram incultos e habitados por indígenas. Próximo ao Rio Pardo foi criado também um outro povoado de nome Divino Espírito Santo do Rio Pardo, que atualmente chama-se Muniz Freire. E há um intercâmbio muito grande entre Rio Pardo e Muniz Freire, apesar da estrada precária que une os dois lugares. Também a influência do Rio Pardo é grande em relação aos outros municípios vizinhos, uma vez que é um dos maiores produtores de café arábica do Espírito Santo e do Brasil. A qualidade é excelente porque o clima, a altitude
das suas terras beneficia a qualidade do produto. Pegando esse gancho, o que o senhor falou do café, né? A nossa cidade é conhecida como a cidade do café, né? E a gente tem essa riqueza aí, aqui na nossa cidade, na região. Inclusive, eu queria passar um cafezinho aqui para a gente tomar. Queria que o senhor experimentasse esse café das Três Anas, né? Que são produtoras. Elas têm uma cafeteria aqui em Una, né? Chamada Delícias do Caparaó. Eu queria passar aqui para a gente agora, para todo mundo, né? Que está em casa aí assistir, né? E a gente experimentar. Eu queria que o senhor experimentasse esse café. Será o meu prazer. Vou passar aqui para a gente. Eita, olha aí, eu aqui. Esqueci de abrir o negócio. Olha o desastre em pessoa, né? Vou passar aqui. Esse é um café especial, né? Essa cidade aqui em Una, né? Nossa cidade maravilhosa. É uma cidade aí rica, né? Os produtores de café têm esse cuidado, né? Na hora de fazer essa produção, essa colheita. A principal característica da cidade de Una, que antigamente chamava-se Rio Pardo, é o acolhimento às pessoas que para aqui se dirigem a fim de transformar em empreendedores, dado as possibilidades que aqui tem. Então, devido a esse clima de amizade do povo iunense para com aqueles que para aqui vêm, ela, desde antigamente, atraiu os heróis da Guerra do Paraguai, que para aqui vieram, abriram fazendas plantando café, como é o fato do meu bisavô, que é o capitão João Inácio de Almeida, que vindo da Guerra do Paraguai, para onde ele morava, Juiz de Fora, ali, devido à cismaria de terra que ele ganhou do imperador, para abrir mão de ser da ativa do exército, porque o Brasil estava em dificuldade, ele veio para o sertão do norte. E lá na terra dele, Juiz de Fora, ele comprou 60 escravos de Eitos e veio com as tropas e os escravos para abrir a Fazenda da Saudade, onde derrubou matas e, como muitos outros também, plantou o café. A gente teve recentemente aí, né, o ano passado, o título, né, de café arábica primeiro lugar do Brasil, né, num concurso que teve, né, na Semana Internacional do Café, os produtores do café Cordilheiras do Caparaó, né, que inclusive está aqui, essa safra, né, essa safra foi a número 1 do Brasil, considerado como o melhor café 100% arábica. Aqui a gente tem um selo. Então, assim, para a gente que é iunense, né, que somos da cidade, é um prazer. Eu falo sempre disso aqui, porque isso aqui é uma conquista, né? A gente ter uma premiação dessa e o nosso café, né, dos produtores da nossa cidade ser premiado como o primeiro lugar do Brasil. Então, isso é uma importância, né? Dá um orgulho de ser daqui, né? De pertencer aqui e de tudo que a cidade representa, né? Porque o café é um produto que movimenta não só aqui a nossa região, mas como o Brasil e o mundo todo, né? Então assim, uma alegria e uma emoção muito grande a gente ter esse título e ter esse reconhecimento, né, nacional. Deixa eu pegar aqui, agora ficou pronto o nosso café. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para mim. Vou servir aqui o senhor. Eu não sei se já contaram para você que uma das coisas que o carioca mais gosta de receber como presente é o café de Iuna.
e de outras partes também do Espírito Santo, principalmente do norte, quando a gente leva café para eles, ou outras pessoas também levam, eles ficam felizes, porque o sabor do café produzido em Iuna é excelente. E o cheiro, né? Esse café especial que a gente passou agora, que a gente está tomando, das 3 anos, né? O cheiro dele você já dá vontade de tomar só pelo cheiro, né? Esse cheiro forte, esse cheiro gostoso. E é muito bom, né? A gente tem aqui os melhores cafés, né? E são produções aí de produtores, né, que tem todo esse cuidado, né, desde do processo de início até esse processo que chega aqui na caneca para a gente tomar, né? Então é muito bom, é muito gostoso. E realmente, eu moro no Rio, eu sou daqui, né? Mas 4 anos eu moro no Rio. Então eu sempre, quando eu tô aqui em Una, eu levo o pó de café daqui para lá. E todo mundo que vai lá em casa, eu faço o café, eu faço questão de passar o café aqui da minha cidade, de fazer essa propaganda, de levar para todo mundo. E eles ficam encantados com o sabor, né? Com a essência do café daqui da região, daqui da cidade. Então isso que o senhor falou faz muito sentido, porque eu como moro lá agora e quando venho aqui sempre levo, então eles sempre pedem, né? Ah, quando você for, não esquece de trazer o pó de café, traz para mim. E aí todo mundo, né, vai experimentando, né, esse café. Inclusive, lá em alguns pontos específicos da cidade, lá do Rio de Janeiro, em alguns lugares, já tem a venda desse café, né, que foi a da safra aí do campeão do ano passado, né, do melhor do Brasil, o Cordilheiros do Caparaó. Alguns lugares lá já chegou, né, as pessoas já fazem o uso desse café, né, dessa safra aí do melhor do Brasil, que foi ganhado ano passado. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal, né? Porque levar a Iuna, né? A nossa cultura, a nossa tradição, a nossa riqueza, que é o café, para outros lugares, né? Para mais pessoas também conhecerem e sentirem esse sabor maravilhoso do nosso café aqui de Iuna. Eles elogiam muito, porque o café daqui, dificilmente a pessoa coloca açúcar, coloca adoçantes, devido ao sabor. E esse sabor, ele vem da altitude em que o café é produzido, mas também pela forma como ele é colhido, preparado, secado, é que dá esse sabor especial, dispensando até o uso de adoçantes. Na verdade, né, quando a gente não adoça o café, a gente realmente sente o verdadeiro gosto, né, do café. Eu já tenho acho que quase 3 anos já que eu não tomo mais, eu não coloco mais açúcar no café, né? Então eu tomo ele assim sem açúcar para realmente, né, esse café que a gente tem aqui, né, os cafés que a gente tem aqui, o sabor é intenso, né? Então você consegue tomar eles sem açúcar, né? Que o certo é aqui a gente tomar eles realmente sem açúcar para sentir esse sabor. Então, e as pessoas lá do Rio, né? Elas tomam aqueles outros pós, né? Que vende em mercado, então elas enchem o café de açúcar e quando eu levo esse pó para lá, elas pegam esse gosto de tomar esse pó de café sem açúcar. Doutor Zé Olímpio, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a história do santuário lá da Água Santa, né? Sobre a Santa Luzia, como o início daquele santuário. Queria que a gente contasse um pouquinho para o pessoal de casa como foi esse início desse santuário, que é um ponto turístico tão importante que a gente tem aqui na cidade, né? Que atrai tantos fiéis, que eu acho que é o maior, né? Assim, dessa questão religiosa. Vem muitas pessoas de fora, muitos fiéis, né? Visitar o santuário. E a gente tem essa grande santa, né, que é a Santa Luzia, que é intercessora dos olhos. E a gente tem o prazer de ter esse santuário aqui na nossa cidade. Olha, o santuário, ele existia a terra, existia a água, existia a pedra. Mas ficava dentro da mata. Até 1860
58 mais ou menos, quando Frei Bento de Gênova, ele foi nomeado chefe do aldeamento Afonsino e não concordou que o aldeamento ficasse no lugar onde não existia indígenas. Ele mudou para aqui. Porque ele mudou para aqui, ele foi exonerado da chefia do aldeamento, mas ele continua aqui. E um determinado dia, ele sentindo, porque já era bem idoso, sentindo que parecia a morte estar aproximando dele, ele resolveu fazer um retiro num lugar que alguém comentou com ele que era um ponto onde os indígenas se encontravam. Aí ele resolveu fazer um retiro nesse lugar. Desceu pela estrada de Muniz Freire, rezando, e sem perceber, ele entrou na mata, deparando com o lugar que ele queria fazer o retiro. Ali, ele, um pouco cansado, porque esse local ficava a uns 2 a 3 quilômetros de distância do povoado de Rio Pardo, ele, sentindo sede, sentou perto de uma fonte de água que formava um lago e tomou daquela água. Ele sentiu um pouco revigorado e ficou por ali à tarde, bebendo daquela água, né? E alimentando de algumas coisas, que tinham ali por perto que podia ser alimentado. Ficou um dia, ficou 2, bebendo daquela água, orando, e sentiu curado. Então, saiu dali daquele local, voltou ao povoado de Rio Pardo, e quando as pessoas viram o Frei Bento de Gênova andando firme para a idade dele, né? Eles admiraram e perguntaram: mas Frei Bento de Gênova, o senhor saiu tão assim, cansado, com passo lento, e voltou andando firme, bem disposto? O que aconteceu com o senhor? Falou: nada demais. Eu fui para um lugar, aquele lugar onde vocês falaram que os índios tinham o costume de agrupar lá, e encontrei um pequeno lago ao pé de uma pedra muito alta e comecei a tomar aquela água e senti curado. Fiquei mais um dia descansando e voltei. Foi isso que aconteceu comigo. Passaram tempos, uns 2 a 4 anos mais ou menos, Frei Bento de Gênova, que, apesar de velho, missionava andando por esse extenso Rio Pardo, né, que ia desde o Pico da Bandeira até o Rio Doce, Frei Bento desapareceu. E alguém falou que ele tinha vindo em direção a Muniz Freire, a estrada de Muniz Freire. Então imaginaram, ele deve ter ido novamente lá para aquele lugar onde os índios costumavam a reunir. Foram lá e Frei Bento não estava perto da fonte de água. Olharam por perto, porque lá era uma clareira. Nasciam árvores, mas não nasciam assim, muita grama nem nada por perto, né? Uma coisa misteriosa. Então, passaram, foram andando, beirando a pedra,
andando, procurando, vendo se via Frei Bento em qualquer lugar. Aí lembraram que ele havia comentado que nas noites frias ele dormia numa lapa de pedra, tampando as duas entradas com galhos para não ficar tão frio. E ali dormia algumas vezes. Então foram lá para procurar, para ver se Frei Bento de Gênova estava dormindo lá, o que tinha acontecido, e chegaram lá e encontraram Frei Bento de Gênova dentro daquela lapa. Mas não estava vivo. Havia morrido. Não sabia se ele havia morrido naquele dia, né? Porque ele tinha saído do povoado há vários dias antes. Mas o certo é que o corpo do Frei Bento de Gênova estava intacto, como se ele tivesse falecido naquele dia. Então, tiraram o corpo de Frei Bento de Gênova, trouxeram para o povoado do Rio Pardo, e Frei Bento de Gênova foi enterrado no cemitério São Miguel, que havia sido construído pela orientação e trabalho dele também, que entendia das coisas de pedreiro e ensinava as pessoas a fazer o cemitério São Miguel. E, a partir daquela época, além de espalhar para muitos lugares a história da Água Santa como a água milagrosa que tinha ali, também começou a surgir uma história, porque o Rio Pardo, que hoje é Iuna, foi construído pelos heróis da Guerra do Paraguai, mas também muitas pessoas violentas que saíram de suas terras para abrir fazenda aqui e para morar na cidade. E estas pessoas, às vezes, por ter matado alguém, ou várias pessoas, eles se julgavam perdidos, sem a graça de Deus para a salvação. Então foi feito um comentário de que quem passasse por aquela lapa de pedra 3 vezes era porque Deus havia perdoado os pecados dele. Então muitas pessoas criminosas foram até lá, arrependidos, e confessaram o arrependimento, lavaram-se na água da água santa, lá naquele poço, naquela fonte, e passaram 3 vezes pela pedra do pecado, que ficou conhecida também como Pedra do Perdão, e depois que saíam daí, iam levar a vida pacífica na certeza de que Deus havia perdoado. Essa é a história da Água Santa. E também, depois, esse perdão que houve, uma moça sonhou, uma moça cega, sonhou com a Santa Luzia, que em sonho havia falado com ela para ir num lugar perto de Iuna, e chamado Água Santa, e ali benzer com a pessoa de fé também, orar, benzer-se e lavar os olhos com aquela água. E diz a história que essa moça foi, orou, pediu a intercessão de Santa Luzia e foi curada. Por esse motivo é que Santa Luzia é considerada padroeira da Água Santa. É muito lindo, né, escutar essas histórias e esses detalhes, né, que às vezes a gente não conhece, né, os detalhes dessa história, do santuário, porque é um lugar tão importante para a cidade, né, a gente recebe tanta gente de fora para
para assistir às missas, né? Todo mês, as missas mensais, né? Todos os dias 13, né? A gente tem aí a missa lá na Água Santa. Então, essas histórias, né? Esses detalhes é muito enriquecedor. E quanto mais a gente sabe da história de onde a gente vive, mais a gente tem esse gosto, né, de estar aqui, esse conhecimento. E eu sempre fui para a Água Santa, né, que como eu sou daqui de Una, sempre ia lá no santuário, meus pais me levavam. E eu ficava com muito medo de passar na pedra, né? E não consegui sair. Eu falei, será que eu vou conseguir passar aqui de baixo? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí ontem a gente tá gravando um filme, né? Aqui na cidade também. A gente gravou lá no santuário e eu como personagem, né? Meu personagem, o Robson, do filme Voltando pro Café. Aí eu passei ontem, depois de tantos anos, né? Passei lá as 3 vezes e deu tudo certo, né? Então, as pessoas conhecem, né, essa pedra como esse lugar, né, de redenção, que você tem que passar as 3 vezes. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Né? É bem legal, né? É bem interessante. Agora é interessante também, sabe o quê? Que o povo ficou conhecendo o Santuário de Santa Luzia, mas com pouca frequência, assim, de celebrações de missa lá. Então, veio para Iuna o padre Antônio José de Nazaré, e um dia o senhor bispo diocesano Dom Luiz Mancilo Vilela veio em visita pastoral aqui em Iuna. E aí o padre Antônio, porque eu era ministro da palavra da Igreja Católica, como sou até atualmente. O padre Antônio telefonou para aqui, para minha casa, falou comigo que Dom Luiz Mancilla estava com vontade de conhecer a Água Santa, né? E que se eu e Deus, a minha mulher, topávamos ir lá, nós 4, na Água Santa, para ver a Água Santa. Aí fomos, passamos lá e Dom Luiz Mancilla, com toda humildade, ele pegou daquela água, passou no seu rosto e depois falamos, agora, Dom Luiz, vamos até a Pedra do Pecado. Chegando lá na Pedra do Pecado, aí o padre Antônio falou, Dom Luiz, aqui é um lugar muito visitado, mas falta apenas o senhor transformar esse local num santuário. Aí o Dom Luiz Mancilla deu uma risada porque ele era muito brincalhão, falou, mas padre Antônio, isso aqui já é santuário, porque respira a fé e o misticismo. Lindo isso. Aí ele falou, mas falta ainda o senhor declarar que é um santuário. Ele falou, então está declarado. Aqui é o santuário da Água Santa. Aí eu falei, agora, Dom Luiz, o senhor precisa passar na Pedra do Pecado para também ser declarado que ali é a Pedra do Pecado. É um lugar santo. Ele falou, olha, você pode fazer o seguinte, eu vou passar na Pedra do Pecado com uma condição. Né? Primeiro, você passa. Porque se você agarrar, aí o padre Antônio vai dar a absolvição para você sair. Depois o padre Antônio vai e passa. Não. Porque se ele agarrar, eu, como bispo, eu posso dar absolvição a ele. Eu falei, e depois vai o senhor? Ele falou, sim, depois vou eu. Contrato. Se você, com 2 horas, conseguir trazer o Papa para me absolver,
eu passarei na pedra agora. E deu uma risada. Aí depois a risada ele falou, olha, a pedra do pecado, ela serve de indicador de esperança para a pessoa passar nela e se agarrar, ele pensa, não, eu vou confessar os meus pecados. E aí Deus faz com que ele passe. Mas ele vai ter os pecados perdoados por um ministro ordenado, um padre que pode fazer isso ou um bispo. E o senhor sabe de alguma história de alguém que já ficou preso lá? Tem essa história de alguém que tentou passar e não conseguiu passar as 3 vezes, ficou preso e teve que vir um padre para ajudar? Não, nunca ninguém ficou agarrado, porque quando a pessoa vai lá, eu acredito que ele já vai com fé que ele vai passar, porque arrependeu dos pecados. E quando ele começa a agarrar, um já falou comigo, começou a agarrar, falou, meu Deus, eu preciso confessar meus pecados a um padre. E conseguiu passar. Ah, que legal. É a fé, né? Uma coisa É muito linda. Doutor José Olímpio, a gente está acabando, né, o nosso podcast. A gente está finalizando esse episódio e eu estou muito feliz do senhor ter me recebido aqui na sua casa, na casa do senhor aqui, para poder a gente gravar esse projeto, esse episódio, para falar da minha cidade natal tão querida, da nossa cidade, que é Iuna, Espírito Santo, né, aqui no estado do Espírito Santo, que eu amo, que eu tenho o prazer de ser iunense. E esse projeto é um projeto que eu queria muito, né, esse podcast. E eu quero levar esse podcast para o Rio de Janeiro também, né, para levar para outras pessoas conhecerem a cidade, para falar sobre assuntos também relevantes, né, assuntos importantes para a gente debater. E muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo, né, pela sua generosidade de receber a gente aqui hoje. E eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. O prazer foi meu recebê-los e poder prestar esta pequena contribuição para que outras pessoas conheçam detalhes sobre o Rio Pardo e sobre Água Santa que talvez ainda não conhecesse. Sim, a nossa ideia, né, com esse projeto é realmente essa, levar essas informações para o máximo de pessoas, né, para conhecerem, terem essa vontade de vir aqui e de visitar esses lugares e despertar esse interesse nelas. Muito obrigado, de verdade. Estou muito feliz. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Pod Café. Sigam a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @podcafé. Sigam lá que a gente vai postar os cortes. Vamos postar esse episódio também, né, nas plataformas digitais, YouTube, Spotify. E acompanhem lá que vem muita coisa boa. Muito obrigado aí para quem ficou até o final. Obrigado pela atenção e pela presença de todos.